Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus grande, o Senhor dos exércitos, aleluia, terrível nas batalhas. Esse é o nosso Deus, digno de honra, digno de louvor. Regozije-se conosco enquanto celebramos que o Senhor é Deus e eterna é a sua misericórdia. Misericórdia estas que Ele derrama sobre cada um de nós a cada dia. Elas se renovam a cada dia, diariamente. Aleluia, glória a Deus. Vamos juntos adorar ao Senhor numa só fé, num só espírito, aleluia, declarando que Ele é digno, aleluia, derramando sobre Ele todos os nossos anseios, todas as nossas dependências, derramando aos seus pés, aleluia, e atentando para a sua palavra. Se olharmos para a sua palavra, nós vemos aquela mulher que ela achegou-se a Jesus Cristo com um vaso de alabastro. E ela quebrou aquele vaso aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aquele vaso, ela pagou um preço para ter aquele vaso. E era algo de valor. E isso ela deu ao Senhor Jesus, ignorando toda a ignomínia, todo o desprezo ao redor dela. Assim também nós vamos nos achegar ao Senhor Jesus com fé, ignorando tudo ao redor, aleluia, e declarando que Ele é Deus. Ele é Deus, aleluia. Aquilo em nossas vidas que representam coroas, que nós lancemos aos pés de Jesus nesta hora, aleluia. Oh Senhor, nós levantamos a Ti as nossas mãos, levantamos a Ti, Senhor, as nossas vozes, mas porém o nosso coração dobramos diante de Ti, o nosso coração humilhamos diante de Ti, Senhor, aleluia. E atentamos para Ti, Senhor. Tudo que há de valor derramamos aos Teus pés e declaramos: Tu és, Senhor, Tu és o nosso valor, aleluia. Aleluia, seja exaltado, Senhor, seja glorificado, ó Rei da Glória. Oh, todas as nossas dependências lançamos a Ti, Senhor, e olhamos para Ti, Senhor. Olhamos para Ti, autor e consumador da fé, aleluia. Seja adorado, seja exaltado, Senhor. Olhar para Ti. Oh, nós ansiamos Te oferecer algo de valor, ó Rei da Glória. Seja exaltado, Senhor. Seja glorificado. Para Ti, Jesus, nós Te adoramos, Senhor, ansiando oferecer algo de valor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Nós ansiando oferecer algo de valor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Hey, ansiando oferecer algo de valor, algo de valor. Levantemos nossas mãos ao Senhor, porque Ele é santo, Ele é bendito. É o Cordeiro assentado no trono, porque Ele é santo, Ele é bendito. É o Cordeiro assentado no trono. Oh, aleluia, Senhor Jesus.
Tu és o Cordeiro assentado no trono, Rei da Glória. Nós olhamos para Ti, Senhor. O nosso anseio é olhar para Ti e contemplar a beleza da Tua santidade, Senhor. Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade, ó Rei da Glória. Olhamos para Ti, Senhor, aleluia, porque Tu, ó Deus, Tu és santo. Oh, aleluia. Dá-nos de beber, Tu és água viva, aleluia. Tu és o pão da vida, aleluia. Oh, a todos que têm fome e sede de justiça, Tu és o alimento, Tu és o pão da vida, Senhor. Oh, aleluia, nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos. Ansiando oferecer algo de valor, levantemos nossas mãos ao Senhor, ansiando oferecer algo de valor, algo de valor. Levantemos nossas mãos ao Senhor, porque Ele é santo, Ele é bendito. É o Cordeiro assentado no trono, porque Ele é santo, Ele é bendito. É o Cordeiro assentado no trono. Nós olhamos para Ti, Jesus, e contemplamos Tua face, Senhor. Olhamos para Ti, Jesus. Oh, contemplamos, Senhor, Tua face. Contemplamos a beleza da Tua santidade. Olhamos para Ti. Oh, bendito és Tu, Senhor. Seja adorado, Rei da Glória. Nós olhamos para Ti, aleluia. Não olhando nem para a esquerda, nem para a direita, Senhor. Contemplamos Tua face, Senhor. Aleluia. E cremos que à medida que olharmos para Ti, somos transformados, Senhor. Aleluia. Somos transformados, ó Rei da Glória, aleluia. Oh, ser exaltado, ser engrandecido, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Oh, derrama mais sobre nós, Senhor. Mais da Tua graça, Senhor, aleluia. Corrobora-nos, Senhor, com a Tua graça, Senhor, aleluia. Oh, a graça, Senhor, para afirmarmos-nos em Ti, Senhor, aleluia. A graça para nos negarmos a nós mesmos, Senhor, aleluia. Oh, a graça e a unção para morrermos para o nosso eu, Senhor. Oh, e sobre nós fluir a vida de Deus, aleluia. Olhamos para Ti, Senhor, nossa esperança viva, aleluia. Olhamos para Ti, só olhar, olhar para Ti, Jesus, olhar para Ti, olhar para Ti, olhar para Ti. Olhamos para Ti, Senhor. Oh, rendemos nossos corações e olhamos para Ti. Olhar para Ti. Só olhar para Ti.
olhar para ti. Senhor, olhamos para ti, Rei da glória, olhar para ti, só olhar para ti, olhar para ti, Jesus, Senhor Jesus, olhamos para ti, Senhor Jesus, olhar para ti, olhar para ti, Jesus, oh Senhor Jesus, olhamos para ti e somos transformados. Olhamos para ti, autor e consumador da fé. Olhar para ti. Oh, colocamos os nossos olhos em ti, Rei da Glória, e somos transformados. Aleluia. Oh, Senhor, ignoramos toda afronta, toda ignomínia, Senhor, ao nosso redor, todo embaraço. Aleluia. E contemplamos somente tua face, Senhor. Não olhando nem para a esquerda, nem para a direita, Senhor. E sermos totalmente envolvidos por tua presença, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor, derramamos todas as nossas dependências aos teus pés, Senhor. Oh, inunda-nos com a tua água, Senhor. Oh, água viva, aleluia. Embriaga-nos com vinho novo. Oh, olhamos para ti, Senhor. Olhamos para ti, Jesus. Nós olhamos para ti, Jesus. Contemplamos tua face, Senhor. Olhar para ti, Jesus. Pai Santo, nessa manhã nós te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Vem, Espírito Santo, no nosso meio, fazer firme a nossa vocação. Que o Senhor possa nos enviar e nos liberar para níveis mais altos do teu poder e do teu amor, à medida que compreendemos as tuas escrituras, a palavra que nos é enviada no nome de Jesus, Pai Santo. Amém e amém. Glória a Deus, bom dia a todos. Pastor Tatiana, seja bem-vinda. Eona, obrigado por esse momento de adoração, bem-vinda. Glória a Deus. Rapidamente nós vamos, nessa manhã, entrar num tema em que queremos trazer o mesmo sentimento que está em mim. Eu quero trazer para a igreja a necessidade da edificação da igreja. A Bíblia diz que nos últimos tempos que nós vivemos, e também a palavra de Deus fala sobre os ventos que sopram, no sentido de sermos achados como obreiros aprovados, de modos que Deus possa nos enviar como instrumentos e que possamos ser úteis na mão do Senhor como vasos de honra e instrumentos, ou como espadas que Deus manuseia bem, ou que nós aprendamos a ser usados por Deus, como Ele disse, que sejamos obreiros aprovados, que saibam manusear bem a palavra de Deus. Então, Deus querer me usar e eu saber ser usado por Deus, são dois pontos muito importantes. Sabemos que o querer de Deus está lá, mas a pergunta é se somos aptos para sermos usados. A Bíblia diz no livro de Hebreus 4 que a palavra de Deus é como uma espada que, quando ela é usada, ela cria o hábito de discernir o bem e o mal. Então nós precisamos saber ser úteis na mão de Deus da mesma maneira que Deus quer nos usar, amém? Para podermos fluir com o Senhor. Glória a Deus. Nisso eu queria
pedir que me auxiliassem, pastora Catiana, nesse momento, pudéssemos ler, eu quero duas passagens que eu quero ler nessa manhã, em 2 de Coríntios, capítulo 4, e Ana, por favor, se me ajudasse também em Romanos, capítulo 8, no versículo 13. Nessa manhã eu quero falar sobre os tesouros divinos em vasos de barro. Tesouros divinos em vasos de barro. Amém? Glória a Deus. 2 de Coríntios, capítulo 4. É tempo de aceleração, é tempo de nós ocuparmos os nossos lugares, é tempo de redimirmos tempo, correr atrás e permanecermos naquilo que o Senhor já nos tem dado. Durante essa semana eu falei sobre as coisas que nós temos ouvidos, quem é idôneo, no sentido de que nós estamos a falar alinhando com a mente de Cristo, entendendo que o Senhor está a falar com a sua igreja, está a falar não com a igreja só local, mas a nível mundial. Existe um entendimento de tempos e épocas no ramo espiritual do que Deus já fez e o que o Senhor está a fazer, e também aprendermos a movermos-nos no momento em que o Senhor está a dizer que é tempo de semear ou é tempo de colher. Havendo todas essas questões envolvidas, que o Senhor fala conosco, quem se tornará idôneo? E à medida que nós desejamos o convite do Senhor, desejamos nos tornar homens e mulheres que se ajuntam a essa carruagem, a pergunta é o que é suposto, o que é que o Senhor espera de mim. Ruth, o Senhor nos mostra no livro de Ruth que quando ela diz o teu Deus será meu Deus, o teu povo será meu povo, uma disponibilidade de alguém que era contrário à palavra de Deus, era contrário nos hábitos, na cultura, no modo de pensar, e tornou-se agradável por meio da instrução que ela recebeu. Então nessa manhã quero olhar exclusivamente por estar a orar pela igreja e a saber que o Senhor está a tocar na vida de homens e mulheres. E como eu vejo no ramo espiritual, a Bíblia diz que o encantamento não opera contra Israel. Israel não falou de hebreus, não falou de judeus, mas Israel, o homem que se agarrou nos fundamentos. Não é? É Salmos 11:3, que visto que os fundamentos foram removidos, o justo não pode fazer nada. Mas à medida que o Senhor nos promete que Ele edificaria a sua igreja por meio da instrução, as portas do inferno, a bruxaria, o encantamento não operam. Então, a promessa que o Senhor tem para ti, as chaves que o Senhor te dá nessa manhã, é de seres instruído para fazeres firme a tua vocação, de modos que a grande expectativa é que Deus vai te usar e que você não será uma pedra de tropeço. Amém? Glória a Deus. 2 de Coríntios, capítulo 4. 2 de Coríntios, capítulo 4, no versículo 7 ao versículo 12. Glória a Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim, nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Glória a Deus. Amém. Ficamos até o versículo 12. Obrigado, pastor. Eu quero olhar rapidamente para algumas expressões que o apóstolo Paulo fala. O tema da nossa mensagem, temos este tesouro. Qual é o tesouro? E depois ele diz, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A Bíblia diz que Deus chama os fortes. Não, a Bíblia diz que Ele chama os fracos para confundir os fortes. A Bíblia diz que Ele chama o sábio. Não, a Bíblia diz que Ele chama o tolo para confundir o sábio. Mas é que sábio que Deus quer confundir? É o sábio, aquele que confia na sua própria sabedoria, na força do seu próprio braço. Para quê? Para que seja notório
que homens indoutos é que foram usados por Deus, ou seja, não dependia da capacidade deles. Nós temos hoje a necessidade de diferenciar o intelectualismo de informação, de conhecimento. Nós não somos chamados a ser ignorantes das coisas espirituais, mas muitas das vezes podemos confundir conhecimento com informação e pegar a nós mesmos, nos distrairmos porque já conhecemos, já ouvimos, então acharmos que nós agora a palavra se tenha feito carne em nós. Não. A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 14, que o verbo, a palavra de Deus, Jesus, se tornou um homem e habitando no nosso meio nós vimos a sua glória. Logo a chave, quando Paulo diz imitai a Cristo, imitai-me a mim como eu imito a Cristo, a essência ministerial é que assim como Deus Jesus, a palavra, se tornou um homem, a essência é que nós como homens nos tornemos na palavra, onde a palavra de Deus te diz que aquele que tem o Espírito de Deus, ele é um com o Senhor. Então eu tinha a mente humana que pensava nas coisas segundo a semente do pecado, mas hoje foi-me dada a mente de Cristo para pensar, como está escrito em Jeremias, nos pensamentos de paz e não de mal, mas pensar em função da mente de Cristo, que me é dada para ser participante de tamanha graça. Amém? Então é necessário nós entendermos que estamos num processo, nós somos chamados à obediência da fé. E ninguém é apto a obedecer senão pela morte. Okay? No livro de Romanos capítulo 8, nós lemos ainda no versículo 13, Romanos 8, no versículo 13. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém? Então, no capítulo 8, versículo 8 diz: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Eu estando na carne não posso agradar a Deus. Mas Hebreus 11, 3 diz: pela fé entendemos que é impossível agradar a Deus sem fé. A fé, Romanos 10, 17, a origem da fé está no ouvir a palavra de Deus. Então a semente da fé é a palavra. E o que é que ele está a dizer? Eu não posso estar na palavra quando estou na carne. Mas o livro de Coríntios foi escrito por Paulo, dirigido para uma igreja a qual ele considerava carnais. E ele está a dizer exatamente, vocês não estão na palavra. E no livro de João capítulo 15, o Senhor Jesus disse: se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós. Para permanecer nele eu não posso ser carnal, porque ele é Espírito. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele é permanece com o Senhor. Não são só meramente versículos bíblicos, mas é a revelação que Paulo entendeu da parte do Senhor Jesus Cristo e aquilo que nós estamos a falar nessa manhã. Olhássemos novamente para a pastora Catiana, no versículo 2 de Coríntios, capítulo 4. Começamos nós sobre a questão de se somos idôneos para, segundo o versículo 7, carregarmos este tesouro em vasos de barro. Vasos de barro, falando da fragilidade humana, mas com um tesouro enorme. A pergunta é se este vaso, que Deus é quem escolheu, mas eu reparo bem, e por que Deus escolheu um vaso de barro? Para que a glória fosse somente dele e não do homem. Deus escolheu a tua fragilidade para que você não se exaltasse pensando que você é forte. Mas ainda na tua fragilidade, a pergunta é se és idôneo. Primeiro o Senhor já tira os fortes, agora coloca os fracos. Mas dentro dos fracos ele pergunta, dentro destes, quem é idôneo? Quem irá por nós? Então não basta só alegar que a minha fraqueza não é minha força. É que dentro da minha fraqueza eu tenho de me tornar idôneo. Então ele perguntando no capítulo 3, quem é idôneo para estas coisas? Verso 16, capítulo 2, verso 16. Para estes certamente cheiro de morte, para a morte. Mas para aquele cheiro de vida, para a vida. E para estas coisas quem é idôneo? Quem é que é idôneo, segundo o versículo 12? Capítulo 4, versículo 12. De maneira que quem é idôneo para operar em nós a morte, enquanto a vida se manifesta em vós? Quem é o homem? Quem é a mulher?
que virá, irá por nós, me seguirá, apto para carregar morte, para que o objetivo final seja a manifestação da fé, a manifestação da vida. Então, não estamos a falar mais na questão de orar, não estamos a falar mais na questão de ler a Bíblia. Estamos a falar na questão de sermos idôneos para que a vida se manifeste em nós. Então, nós temos uma tubagem, uma canalização, e a idoneidade daquela canalização está na desobstrução. Quem é aquele que em si não tem obstrução, obstáculos que vão impedir o fluir da unção? Então, é muito interessante esse ponto. Porque o Senhor Jesus disse, muitos dirão em meu nome fiz, em teu nome sim. Porém, a palavra de Deus, Ele disse, mas não os conheço. Mas eles fizeram coisas, mas o Senhor está a dizer, eu não reconheço ter fluído através de vocês. Isso é de veras. Te coloca numa posição estupefacta. E os apóstolos disseram ao Senhor Jesus, mas então assim quem pode salvar-se? Então foi dito, aos homens é impossível, mas para Deus é possível. Olhando agora novamente para o livro de Romanos capítulo 8, diz, se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, viverás. Se estivermos na carne, nós não podemos agradar a Deus. Só podemos agradar a Deus no Espírito. E as palavras que eu te dou, Romanos 6, são Espírito e vida. A única forma de sermos agradáveis ao Senhor é pela palavra, que nos tira da carne. Se eu tiver a palavra, eu não sou carnal. Queridos irmãos, não disse se eu ler a Bíblia. Não, se a palavra se fizer carne em mim, se a palavra afeta a minha maneira de pensar, a minha maneira de falar e de agir, de ver, de ouvir, então eu não sou carnal. Eu sou antes inclinado no Espírito. Mas se a palavra não estiver em mim, eu leio a Bíblia, eu rezo, oro, se você quiser chamar. Mas a palavra não permanece em mim, então eu sou carnal. Então o homem do seu bom tesouro tira um bom tesouro. Se do seu mau tesouro, ele tira o quê? Um mau tesouro. Falando da atitude, se no espírito ou se na carne. Glória a Deus. Então, eu queria te ajudar nessa manhã a entender a mensagem e te desbloquear para que você possa ser levado para um outro patamar. Muitas das vezes, queridos irmãos, nós notamos algo muito interessante. O poder para expulsar demônios é em nome de Jesus. O poder para curar doenças é em nome de Jesus. Mas eu quero te levar para um outro patamar nessa manhã. Durante a semana nós falamos sobre a mensagem, a necessidade de entendermos exatamente a questão. Estes sinais seguirão os que creem. Não falando mais de que se você estiver doente, vai ser curado. Mas ele está a falar dos sinais que seguirão, não o doente, mas o que vai pregar e crer. Então, outrora eu era pecador. E a graça se manifestou sobre mim. Fui curado, fui liberto, fui restaurado, fui edificado. Pela graça fui empoderado. Mas se eu crer, agora estes sinais se manifestarão através de um homem que outrora pecador, mas agora crê. E é necessário que você compreenda isso. Marcos capítulo 16, 15, 16. Ide pregar o Evangelho. E estes sinais seguirão os que creem. Então, eu que preguei o Evangelho, eu prego porque creio. Mas aquele homem que ouvir, ele não era crente. Agora a fé se manifestou no coração dele por causa da palavra. E a evidência que ele crê é que os sinais que nós trazíamos, agora eles trazem. Então Paulo, entendendo isso, disse, imitai-me a mim como eu imito a Jesus. Muitos disseram que creem em Jesus. Mas cadê a manifestação da vida de Jesus sobre ele? Falamos de Jesus, mas Paulo disse assim, carregamos a morte para que a vida dele se manifeste em nós. Então, o grande ponto do teu chamado, ele diz, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, para que a vida do Senhor se manifeste através de vocês. Mas para que eu seja o templo do Espírito Santo, eu tenho que estar morto para mim. Não posso ser templo do Espírito Santo estando na carne. Então a Bíblia diz, se existimos espiritualmente, andemos também no Espírito. E este é que é o grande dilema.
Como posso permanecer sempre no Espírito? Porque, como dizia, às vezes nós encontramos a mesma pessoa na fila de oração para ser liberto de um demônio. A mesma pessoa na fila de oração para ser curada de uma doença. Então, quero te propor, no nome de Jesus, não cura, mas saúde. Quero te propor não cura, mas saúde perfeita. Porque depois de você ser curado, ele te diz, vai e não peques mais. Então, você tem que manter a sua saúde. Quando você ouve falar de opressão demoníaca, estamos a falar de doença espiritual. Okay? Na condição de doença, mas a nível espiritual. Então, eu não quero mais ser liberto, eu quero ter autoridade sobre demônios. E esse é o teu chamado, esse é o teu lugar, essa é a tua justiça. É isso que nós nessa manhã queremos falar, abrir o teu entendimento para que você possa, querido irmão, fluir de forma agradável ao Senhor. Quando o Senhor pergunta, mas não há cura em Gileade, não há bálsamo em Gileade, por quê? O que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar de um povo que tem acesso, mas permanece doente. Tem autoridade, mas permanece oprimida. Porém, o teu chamado foi para você ser o dispensador da glória de Deus. Não só que você fosse o alvo do benefício da glória de Deus, mas que você fosse um homem e uma mulher que dispensasse a glória de Deus. E aí está escrito que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação da glória de Deus através dos seus filhos. Então você foi escolhido para ser um vaso de honra, não um vaso de desonra. Um vaso que Deus usa para manifestar a sua glória. Então a Bíblia também me diz, então não saia mais nenhuma palavra torpe da tua boca, mas aquela unicamente que promove a edificação. Porque aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. E você precisa de se edificar na sua santíssima fé, diariamente. Mas depois a palavra de Deus diz, mas aquele que profetiza, esse edifica a igreja. Então você foi chamado para ser um edificador da igreja, partindo pelo primeiro passo, de que você se edifica para se tornar um edificador de outros. Você é salvo para agora você ser a representação da salvação para outros. Você foi alcançado pela luz para que você se tornasse luz do mundo. Você teve em contato com a glória de Deus, com o sal da terra, para que você se tornasse o conservador da glória na terra. Então, nós não estamos a falar de qualquer coisa, nós estamos a falar de um chamado maior, estamos a falar de um nível maior. Queridos irmãos, celebro contigo nessa manhã entendimento de que Deus te chamou não para a religião, mas para coisas mais elevadas. Da doença para a saúde, não mais cura. Da opressão demoníaca para a autoridade sobre demônios. E então, edificado na santíssima fé, você terá a garantia, a certeza de que encantamento não opera contra a tua vida. Amém? Você não será apanhado distraído porque você vigia no Espírito. Você não será apanhado a tropeçar porque você guarda a palavra de Deus, que é a tua perfeição, no nome de Jesus. Amém? E então, como é que a palavra de Deus diz assim neste aspecto? Eu queria, Joana, por favor, versículo 6, capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte. A inclinação da carne é morte. E depois diz o quê? Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Logo, na carne você não pode estar no Espírito, porque a carne é inimizade. Você não pode ser inimigo de Deus e estar no Espírito. A insensatez que nós às vezes ainda toleramos de acreditar que alguém que é inimigo de Deus pode te ajudar nas coisas de Deus. Isso é um espírito de engano. Ninguém que se opõe à palavra de Deus pode também te auxiliar na obra de Deus. A Bíblia diz que Satanás é aquele que se opõe à palavra de Deus. Então ele diz assim, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita a Deus. E em verdade não pode ser. Por quê? O que é a carne? A carne é a vontade própria, contrária à palavra de Deus. São opostos. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. A carne se dobrará, a vontade carnal se dobrará. Então, quando falamos do Espírito e falamos da carne, estamos a falar das vontades dos homens. A vontade do Espírito é aquela que eu recebi do Espírito, provocou em mim um desejo ardente. Eu não o conhecia, mas agora ele se revelou a mim. Então, se tornou o desejo que me faz, então, estar livre e flexível para ser moldado numa maneira diferente de pensar, que era contrária à minha maneira antiga de pensar. Então, quando você olha para mim, não, eu sou meramente essa testemunha de que ele está vivo. E como é que você nota que ele está vivo? A manifestação da vida dele em mim. E como é que é possível a manifestação da vida dele em mim?
se a vida dele em mim era inimizade com o estilo de vida que tinha. E só é possível carregando a minha morte, só é possível matando essa inimizade contra Deus. Então aquilo que a gente possa até pensar, não, é só a minha maneira de ser, sempre fui assim, é só pronto, cada um tem as suas manias, cada um tem a sua fraqueza. Não. Dentro dos fracos, já entendemos que Deus não escolhe os fortes, mas Ele escolhe os fracos. Mas dentro dos fracos existe uma fraqueza, repara bem, existe uma fraqueza que é inimizade contra Deus, da qual você não pode ser, por causa dela você não é idôneo para que Deus te use. Então, que fraqueza é que Deus usa? Aquela que se sujeita a Ele. A fraqueza que reconhece, eu preciso desesperadamente do teu espírito. Amém? Nós vemos o rei Davi e o rei Saul. Nós falamos muitas das vezes de uma perspectiva. Quero te trazer uma outra perspectiva. A eleição de Davi e a eleição de Saul. Por que Davi não foi eleito à primeira, mas Saul foi eleito na primeira? Porque foi dito, é visível, aos nossos olhos é visível o eleito do Senhor. Mas Davi não foi eleito por quê? Ninguém fazia caso dele. Era alguém que não era visível, não era aos olhos atraente. E a palavra de Deus te mostra que Deus atenta para o coração. O simples facto de você ser ainda uma pessoa que atenta com os olhos impede que você seja um homem ou uma mulher de fé. Porque está escrito, eu creio, por isso falo. Como não andamos pela vista, mas pela fé. Coríntios nós lemos há bocado, rapidamente. Glória a Deus. Verso 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Amém? Então, nós não vemos pelo aquilo, não andamos pelo que vemos, mas pela fé. Então, a eleição de Davi foi uma eleição de fé. A eleição de Saul foi uma eleição carnal. Eles viram, está aí. Mas eles não conseguiam ver em Saul um homem que atraía a glória de Deus. Mas quando eles olharam para Davi, disseram, Davi não. Mas eles também não conseguiram ver um homem que atraía a glória de Deus e que levantava a glória de Deus como a bandeira dele. Então, quando nós olhamos para a eleição de Davi e a eleição de Saul, é muito interessante você notar esses dois aspectos. Se você é um homem ou uma mulher que olha para alguém segundo o que você vê, isso fala que você é carnal. Porque se fosses espiritual, saberias. Você tinha de saber. Por isso é que eles disseram, se este fosse profeta, saberia que ela era prostituta. Só que o engano deles é que eles não entenderam que Jesus veio para salvar os perdidos. Amém? E Jesus fez aquilo para expor a atitude dele como um líder religioso distante da causa de Cristo. Exatamente essa questão. Então, quando você ainda se baseia no que os teus olhos fazem, os olhos de Eva fizeram a humanidade cair. E viu Eva que era bom aos seus olhos. Todos os enredos que você se achou na sua vida foi por causa dos teus olhos. Porque se os teus olhos são trevas, todo o teu corpo está em trevas. Se você consegue ver num servo de Satanás justiça, você vai lamentar a tua vida. Mas se você consegue, pelos olhos do Espírito, discernir que a porta que Deus tem à tua frente é a que você não quer, mas é a que te dá acesso à porta que você quer, então você anda no Espírito. Você vive. O grande engano de Satanás no meio das pessoas é explorar os teus olhos. É explorar o espírito de presunção. Eu acho, com os meus olhos. E assim a humanidade caiu, porque alguém viu com seus olhos. E aqui a palavra de Deus diz, para que a vida de Deus não cesse, mas que continue no fluir, Deus requer homens e mulheres idôneas que deixem de ver com os seus olhos e vejam pelo testemunho da semente da palavra de Deus neles. Então eu me conduzo pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que a palavra de Deus diz nisso? O que a palavra de Deus fala sobre esse pensamento? O que a palavra de Deus diz sobre esse sentimento? A modo de agir. Então nós temos pessoas que cantam porque gostam de cantar. Pregam porque gostam de pregar. Oram porque gostam de orar. Mas no momento que forem agir,
A pergunta é se ele é espiritual no agir ou ele é carnal. E é exatamente aqui o grande ponto. Nós somos chamados, como está escrito em Romanos 8, verso 13. Verso 10 diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive. Logo, queridos irmãos, para que o Espírito de Deus possa fluir através do teu Espírito, você tem que carregar a morte. Deus nunca ungirá uma pessoa viva. Lázaro torna-se uma poderosa testemunha do Senhor Jesus depois da sua morte. Enquanto você estiver vivo para você mesmo, você não pode ser uma testemunha. Aliás, ninguém vai te ouvir. Ninguém vai te dar crédito. Então, muitos até... Eu gosto desse ponto aqui. Muitos novos líderes, uns aspiram a ser líderes. E eles dizem, não, é o meu tempo, o meu momento. E quando eles entram, depois eles ficam chateados. Não, ninguém me dá ouvidos, ninguém acredita. Queridos irmãos, Lázaro conviveu com eles, eles nunca foram lhe visitar. Lázaro, nos dias dele, 4 dias antes, Lázaro nunca foi visitado. Lázaro doente, ninguém lhe visitou. Lázaro saudável, ninguém fez caso de ver Lázaro. O foco estava em Jesus. Jesus vinha à casa de Maria e Madalena, Maria e Marta, são as irmãs, não? E Lázaro não é mencionado. Ninguém ia ver Lázaro. Mas quando Lázaro morre e é ressuscitado, tornou-se uma testemunha. O grande problema é que você quer ser levado em conta quando você não experimentou a tua morte sequer. Mas é necessário para que o Espírito de ressurreição se manifeste através de ti que você esteja morto. Mas que basta estar a pregar? Temos que morrer. Que cristianismo é esse? Que ideia é essa? Isso é loucura. É loucura para o carnal. Pois está escrito, pele por pele, todo homem dará para poupar a sua vida. Você tem que matar a tua carne. A tua carne tem que ser subjugada à medida que você se coloca na obediência da fé. Mas você não conseguirá obedecer à fé sem o Espírito de Deus. Ele disse, deixe-na, ela me ungiu para a minha morte. Há uma unção, há uma graça, da qual eu vou te chamar, vou apontar para o desejo ardente. Há uma graça que faz um homem e uma mulher negarem-se a si mesmos. Ninguém por si mesmo pode contrariar a sua natureza. É o teu DNA. É a inclinação inconsciente. É o óbvio, é o natural, é o aceitável. Não é repugnável aos seus olhos. É o desejo do teu coração. Então a Bíblia diz no livro de Filipenses que é Deus quem opera em nós o querer e também o efetuar da sua vontade. Por quê? Porque não fomos concedidos só a graça de crer nele, mas também de padecer com ele. Existe uma graça, como está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, 13. Se viveres segundo a carne, morrerás. Mas se pelo Espírito, pela graça, mortificares as obras do corpo, viverás. Há uma unção para você morrer. Por isso que eu não confiarei nunca em ninguém que fala de si mesmo. Porque não é possível você morrer. Queridos irmãos, por que Lázaro morreu? Porque Jesus não foi lhe acudir. E ela chegou e disse, mestre, poderias ter ressuscitado ele? Ele disse, eu sou a ressurreição. Eu sei que naquele... Maria, eu sou a ressurreição. Entendeu? Jesus é quem ele deixou morrer. Muitos estão escandalizados, ofendidos, porque eles estão a dizer, mas Jesus, mas acorda, não estás a ver que nós estamos a morrer, estás a nos deixar morrer, nós confiamos em ti. Se você confia no Senhor, confie bem. Pois está escrito, visto que ele confiou em mim, profundamente, eu o livrarei. E o que foi a confiança de Jesus? Ele sabia que o Pai não ia lhe deixar sofrer a putreficação do corpo. Ou seja, Jesus morreu consciente que o Pai ia lhe ressuscitar. Temos este tesouro, a promessa de carregar a glória dele, se morrermos. Não vamos carregar nenhuma unção se não morrermos. E o mundo está cansado de religião. E ainda bem que o está, porque nunca foi a ordenança do Senhor. Mas o mundo se apaixonará pela glória. Não confunda isso. Os homens não rejeitam Deus, rejeitam a religião que os homens trazem. O perseguidor de Israel, o perseguidor da igreja, quando viu a glória, 2 Coríntios 4, ele fala disso.
Quando ele viu a glória, ele não resistiu. Ele diz aqui, porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz. Quando é que a luz resplandeceu? Quando ele estava a caminho de Damasco a perseguir a igreja. Então deixa o ímpio na sua impiedade. Não faz mal. Agora que o justo carrega a sua justiça, esse é que é o problema. O problema nesse mundo é mundo. O problema é que a igreja não carrega glória. O mundo sempre foi mundo. Depois de nós, o mundo vai continuar a ser mundo. Agora, se nós na terra carregamos a glória, essa é que é a questão. Então, muitas das vezes, nós temos o espírito da autojustiça no meio da igreja, com pessoas que dizem, não, essas pessoas do mundo. E qual é a diferença entre tu que estás em Cristo, na igreja, se calhar, melhor dizendo, e ele que está no mundo? Você fala e faz as mesmas coisas que ele que está no mundo. O mundo, é natural ele fazer essas coisas. Mas é expectável da nova criatura ser a demonstração da glória de Deus. Isso é que é o grande problema. Esse é que é o grande ataque. O diabo não está a atacar o mundo lhe pertence. Quando a Bíblia diz o amor de muitos esfriará, queridos irmãos, o mundo não ama. A Bíblia diz o mundo não pode amar. O amor de muitos que vai esfriar é da igreja. Porque o amor, o Senhor aponta não para um sentimento, mas para a obediência da fé. Se me amas, obedece a minha palavra. Então ele está a dizer, permitindo iniquidade dentro da igreja, vai ferir pessoas que vão deixar de obedecer à fé. Porque ele está misturado com pessoas que esfriam o fogo nele. É isso que ele falou. Então, ele disse, negamo-nos para carregarmos a vida, para que a vida se manifeste. Negamo-nos tem a ver com a santificação. Não me assento com o escarnecedor. Eu não vou ficar com o zombador. Não, eu não vou permitir, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Para que eu não deixe de obedecer à fé. Então, desculpa, nós dois não tem como. Essa é que é a essência de Mateus 24. Rapidamente, não tem a ver com a mensagem de hoje. Mas, verso 10, pastor Catiana, 10, 2 4, verso 10. Novamente. Trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Então, em livro Mateus 24, 12 diz, e multiplicando-se a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade não é pecado. Você tem que entender bem. Pecado é a transgressão da lei. Iniquidade é natureza. E multiplicando-se a iniquidade. Aonde é que ele está a falar da iniquidade? Multiplicando-se julgos desiguais, falsas conversões, falsos cristãos. E multiplicando-se isso, aqueles que obedecem vão esfriar. É isso que ele está a dizer. Mas o que preservará no meio dos iníquos, preservará. Como é que se preservará no meio dos iníquos? Afastando-se deles. Será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e o testemunho de todas as gentes. E então virá o fim do tempo dado para a conversão. É exatamente isso. Então, queridos irmãos, existem muitos atropelos na questão de discernimento, se doutrinário ou de entendimento das Escrituras, que fazem com que você ore, jejue, mas não muda. Porque a semente que tem que estar lá é a palavra. Então, aquele que tem a palavra, ele não pode pecar. Quando você distorce a palavra, você já está no pecado. Logo você está debaixo de engano, você se pergunta, Deus, por que eu oro? Daqui a bocado vou ficar enfraquecido. Por causa disso. Queridos irmãos, pecado é uma coisa, iniquidade é outra. O iníquo tem a ver com ímpio. Ímpio é aquele que não tem Deus nele, porque se multiplica o número de falsos que dizem ser de Deus, mas Deus não está neles. O que está neles é a carne. Vai te ferir. E te ferindo você vai pecar. Como assim, pastor? Ofensa é fruto de quê? Falta de perdão é fruto de quê? Por isso é que o anjo Gabriel julgou Zacarias. Porque a iniquidade de Zacarias podia lhe fazer tropeçar. A Bíblia diz o quê? Condena as obras infrutíferas das trevas. E você não condena, você convive com elas. Você acode elas. Sabe o que significa? À medida que você justifica e acode isso, você começa a esfriar. Você começa a esfriar. Você começa a esfriar. Você começa a esfriar.
Amém? E é necessário que você entenda. A essência é esta. Para que você não esfrie, você tem que carregar o negar-se a si mesmo. E você só pode fazer pelo Espírito Santo, pela graça. Então, queridos irmãos, há um dilema aqui que nós às vezes não aprofundamos muito, mas vamos nessa manhã, rapidamente, o tempo ainda nos permite, amém? 2 de Coríntios ainda, nós estamos em 2 de Coríntios, glória a Deus. No versículo, eu pedi há bocado que nós pudéssemos ler no versículo 12, né? Então nós vamos ler rapidamente no versículo 16 e 18, ao 18, também. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Repare bem o que nós estamos a falar. Muitas das vezes nós ouvimos que não, o problema da interpretação. Nessa manhã me permite eu levantar a fasquia e te dizer o problema do intérprete, não da interpretação. Noutras palavras, o que é que isso significa? Muitos tropeçamos em muitas coisas. Tiago capítulo 3, verso 1. Muitos tropeçamos em muitas coisas. E ele diz, não sejam muitos de vós mestres. Uma pessoa, para ser mestre, ele tem que ser aprovado. Então, há tópicos que você não tem autoridade se você nunca passou por eles. Como assim? Não, nós não estamos a falar, por exemplo, que eu não tenho autoridade para fazer um casamento se eu sou solteiro. Que eu não tenho autoridade para aconselhar um casal se eu for solteiro. Isto não é bíblico. Isso não é bíblico. Até porque o que eu vou te aconselhar não é a minha experiência, mas o temor ao Senhor. Isso é diferente. Porém, se você não pagou um preço, Lázaro não era uma testemunha. Na ressurreição se torna testemunha. E você tem que entender isso. Lázaro convivia com Jesus, mas ninguém queria saber de quem era Lázaro. Mais um. Mas a palavra de Deus diz que eles intentaram matar Lázaro porque Lázaro, por meio de Lázaro, muitos estavam a crer. Enquanto você estiver dentro da igreja, você não vai ser perseguido. Se calhar você é alvo da perseguição dos outros. Enquanto você for uma pessoa carnal, você é a porta de entrada do demônio nos outros. É o vaso de desonra. Mas à medida que você carrega a morte, a vida de Deus se manifesta através de ti. Por isso é que eu te digo, oras, cantas, o diabo também o fez. Mas o que é que o diabo não fez? Negar-se a si mesmo. Então a incitação de Satanás é que você continue dentro das coisas de Deus, não negando-te a ti mesmo. Até olha o engano nas mensagens. Deus vai dar o desejo do teu coração. Com licença. A Bíblia antes me diz que Ele cria em mim um desejo ardente. Esse desejo é que Ele vai me dar. E é Ele quem cumpre esse desejo. Meu pai não quer aquele desejo que era da minha carne. Porque quando eu desejei, me afastou de ti. Agora, você insistir no teu desejo é manipulação. São manias. Não cresceste. Não entendeste que o reino não é acerca de ti. Achas que é acerca de ti. Por isso é que você que fala, você não carrega unção. Há muitos que se ofendem porque não querem ouvir a mensagem, não querem dar conta. A palavra, eles estão a ouvir, mas ignoram. Há muitos que não estão a dar conta. Por que Deus até aqui não lhes usa ainda? Porque você precisa de morrer. Queridos irmãos, infelizmente, muito cristão só vai atrair pessoas para ouvir a palavra na vida dele quando ele morrer. E fomos lhe enterrar, chamarem o pastor para fazer os elogios fúnebres. É mesmo só aí, quando foste chamado para ser essa testemunha. Então você se levanta agora e amarra-se valente na tua vida. Ou seja, o que é que o diabo usa contra ti? É a tua vontade. Você tem um homem que tem vontade própria ofende. Quando você vê pessoas que são suscetíveis à ofensa, a desencorajamento, olha o que é que Paulo diz. Desfalecemos no exterior, né? Mas o interior renova-se. Porque aquele era o objetivo dele.
quanto mais nos negamos, nos recusamos a ficar ofendidos, mantemos mais unção. Quanto mais nos recusamos a ficar chateados com isso e aquilo, ganhamos mais unção. Então, eu estou morto para esses assuntos, para que eles não me afetem. Porque se me afetarem, a unção esvazia. Imagina um copo, um frasco, e começa a ter rachaduras por causa da pressão ao redor. Então, se você se remover da pressão, não vai esvaziar a unção. Então, qual é a pressão? É os desejos do teu coração. Porque um homem morto para si mesmo... Então, muitos alegam, não, a minha vida eu sofri. Aquilo talvez foi escola do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que, sendo filho, aprendeu obediência por meio do que ele padeceu. Não, na minha infância eu sofri, na minha infância. E nunca se falou tanto hoje de cura emocional dentro da igreja. Mas no sentido de não questão de você ser curado, mas a questão quase de regressão emocional e dizer que você tem que compensar isso. Coitado, não teve isso, não teve aquilo. Queridos irmãos, às vezes foi minha escola. A disciplina incutida sobre um filho, quando ele é rebelde, ele vai dizer o que ele sofreu. Às vezes era a escola. Então, Davi, o que sofreu? Cuidar das ovelhas, teve que enfrentar o urso, teve que enfrentar o leão. Aquilo foi a escola para ele enfrentar Golias. Mas não sabia ele que aquilo era a preparação para ele um dia governar. Você que enfraqueceu uma igreja, deixa ele não sofrer nada. Não nos foi concedido somente o crer, mas sofrer com ele. Você quer destruir uma igreja, você coloca pessoas mimadas, que através da oração ele alcança o desejo do coração dele. O coração é esse ímpio, sem Deus. E se multiplicar as pessoas que procuram o desejo do coração delas e sentem que aqui Deus vai cuidar delas, então esfria a obediência dos outros. Literalmente, se você pegar nas minhas palavras, é o que você vê dentro da igreja. Então, não, o que eu sofri, então você abre portas no teu coração, na tua mente, de carregar inveja. Porque quando é que eu vou ter, os outros têm, eu não tenho, você está a carregar inveja no teu coração. Talvez o que você padeceu foi para que você não se misturasse fora do tempo, com coisas que não era ainda o teu tempo e o Senhor não falou daquela maneira. Então, não é que Deus não te tenha dado. Deus não te disse que é aquilo é cilada. Então você fica, não, mas quando é que será o meu tempo? Você que o Senhor Jesus disse, Atos 1,6, não te compete saber tempos e épocas, mas ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque te tornas a testemunha dele, negas-te a ti mesmo. E agora és empoderada para saber ouvir. Esse é o caminho do Senhor, anda nele. Queridos irmãos, o grande problema de carregarmos a glória de Deus e o inimigo é a tua própria vontade. Então eu vou terminar a minha mensagem aqui nesses últimos minutos. O homem que vocês veem à vossa frente também tinha a sua própria vontade. Mas no momento em que eu aprendi a submeter-me à vontade do Senhor, tudo mudou. Tudo mudou. Vou te dar 2 exemplos, me permita, 2 exemplos nessa manhã. Eu era um homem de oração, mas também suscetível às minhas emoções. Ira, descontentamento, não admito, fez com que eu muitas das vezes não conseguisse guardar um emprego por muito tempo. Eu lembro-me de um certo momento que houve um homem que atirou-me com a comida quente que ele me pediu. Que ele estava bêbado, ele atirou-me com a comida quente no rosto. E eu, como não admito, peguei nele e lhe puxei pelo balcão. O meu chefe veio e, em vez de ver o que ele tinha feito, porque realmente óleo quente na minha cara, e em vez do meu chefe ver isso, pegou e veio contra mim. E eu olhei para ele, um homem de 2 metros, e disse, não fala comigo dessa maneira aqui, quer falar comigo no escritório. Mas eu sabia que depois dali estava a ser despedido. Talvez esse homem aqui, era eu. Mas houve um momento que eu fui trabalhar agora dentro da igreja. E as pessoas, ao falarem comigo sem maneiras, muitas das vezes cuspiam. Eu tinha que limpar o rosto. Mas esse é o de leve. Esse foi no caso do departamento de mídia, que eu disse, eu não tiro mais o vosso lixo depois disso. Eu disse, no meu coração, eu não limpo mais o vosso escritório. O departamento de mídia. Era um departamento que hoje nós usamos, mas aqui é um departamento que eu estava muitas das vezes presente, porque eu observava câmaras, cabos, switches, luzes. Eu quis aprender.
Sempre fui muito observador nesse sentido. Porque eu entendia que o Senhor um dia iria nos entregar essas coisas. Porém, eu recusei-me a vir tirar o lixo. Mas houve um outro cenário de um jovem que tinha sido recentemente contratado dentro da igreja. Arrogante. Passou por mim, não era meu chefe. Passou por mim num dia onde eu estava de folga. Olhou para mim. Estás aí parado a fazer o quê? Se vens trabalhar na igreja para ganhar dinheiro. Ou você acha que é de hoje que nos dizem sobre roubar as pessoas? Aquilo foi escola para aprender a lidar com essas afrontas hoje. E eu olhei para ele, calei-me, não olhei só para ele. Pensei que eu tivesse ouvido todo absurdo. Mas o maior absurdo dele foi: se vens aqui trabalhar para ganhar dinheiro, vai para o McDonald's e já agora levanta-te e vai limpar o contentor da rua. Eu disse: Deus, eu não vi isso. Se fosse já nos tempos do Jackie Chan, Bruce Lee e Companhia Limitada, que estava aqui incorporado, era um cataguruma, acabou, já resolveu aqui. Mas ele não deu conta que ele encontrou um homem que já tinha sido aprovado. Eu mudei. O que é que eu tinha mudado? Está cansado de toda hora sofrer consequências por reagir às ações carnais dos outros. Então eu fiz um trato com Deus. Já não sou mais, eu não me justifico mais, Deus. Por esse jovem, quando ele fez isso, eu me levantei e disse: vai limpar o contentor da rua. Eu vou. Porém, quando eu voltar, eu sabia da autoridade que eu carregava. Antigamente eu me justificava a mim mesmo. Mas se eu me justificasse, ele estava errado, ele estava desumanamente errado. Ele estava arbitrário na questão profissional, ele não tinha competências para fazer isso. Mas a questão é: vou carregar o lixo no meu coração? Porque o lixo está a sair da boca dele. Disse: eu vou. Porque eu me recuso a carregar esse teu lixo pela ofensa. Mas quando eu voltar, o teu nome seja apagado dessa igreja. Fui e limpei. Imagina uma casa de mármore, partida, amarretada. Porque agora é a autoridade que eu carrego. Tudo o que ele fez dentro daquele lugar para o qual foi contratado foi partido, amarretado. Uma semana depois, eu recuei. Porque há momentos que Deus precisa de te usar para arrancar coisas que nunca deveriam se ter implementado dentro do corpo dele. Pode Deus te usar. Porque se você não tiver o fluir da vida de Deus, é diretamente proporcional a alguém que permite e que compactua. A tua falta de autoridade para remover coisas do gênero significa que você compactua. Então significa que vocês são semelhantes. Porque a luz e as trevas, eles repelem-se. Que seja esta a tua condição espiritual. Que quando Satanás enviar os seus, pela tua presença, a vida de Deus em ti, seja repelido isso. E não você se tornar compactuador dessas coisas. Porque isso é aquilo que falamos. Existem, dentro dos fracos, duas categorias. E a pergunta é se você é idôneo para carregar a glória de Deus. Se você é idôneo para repelir as astutas ciladas do maligno. Glória a Deus. Pai Santo, nessa manhã eu te louvo e te agradeço pelo poder da tua palavra, o poder do teu amor, no nome do teu amado Filho. Nós oramos: santifica a tua igreja, santifica o teu povo, no nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Próximo domingo estaremos juntos. Mais um programa, a pregação da palavra. Deus abençoe. Olhar para ti, olhar para ti, olhar para ti, Jesus. Só olhar, olhar para ti, só olhar, olhar para ti, olhar para ti, Jesus, porque Ele é santo, Ele é bendito.
assentado no trono, porque Ele é santo, Ele é bendito. É o Cordeiro assentado no trono, e Ele é santo, porque Ele é santo, Ele é bendito. É o Cordeiro assentado no trono. Olhar para ti, olhar para ti, olhar para ti, Jesus.